Se duas pessoas vivem a mesma situação, por que uma sai fortalecida e a outra sai destruída? Se o mundo é o mesmo, por que a experiência é tão diferente? Talvez a realidade não seja apenas o que acontece, talvez seja como você observa o que acontece. E aqui entra algo poderoso. Na física quântica existe um conceito chamado efeito observador. De forma simples, em nível microscópico, partículas se comportam de maneira diferente quando estão sendo observadas. Sem observação, elas existem como possibilidades. Com observação, elas colapsam em um resultado específico. Agora respira e traz isso para a sua vida. Quantas possibilidades existem em cada situação? Quando alguém demora para responder uma mensagem, por exemplo, pode significar que está ocupado, pode significar que esqueceu, pode significar que está passando por algo, ou pode significar rejeição. Qual dessas possibilidades você costuma observar primeiro? Porque aquilo que você observa com intensidade é o que sua mente tende a colapsar como realidade. A consciência cria experiência, não no sentido mágico, mas no sentido perceptivo. Você não reage ao mundo como ele é, você reage ao mundo como você interpreta. E interpretação é moldada por foco. Se seu foco é medo, você encontrará ameaça. Se seu foco é insegurança, você encontrará comparação. Se seu foco é escassez, você encontrará falta. O efeito observador na sua vida acontece assim. O que você observa repetidamente fortalece circuitos mentais. Seu cérebro funciona por repetição. Cada vez que você interpreta algo como negativo, você fortalece aquela rota neural. Quanto mais você percorre uma rota, mais automática ela se torna. E depois de um tempo, você nem percebe que está escolhendo. Você acredita que é assim mesmo, mas não é assim mesmo. É assim que você aprendeu a observar. Ansiedade é muitas vezes um efeito observador distorcido. Você observa risco antes de observar oportunidade. Você observa crítica antes de observar neutralidade. Você observa perda antes de observar aprendizado. E isso não é culpa sua, é padrão. Mas padrão pode ser reconfigurado. Agora presta atenção nisso. O mundo externo envia estímulos neutros na maior parte do tempo. Sua mente é que atribui significado. Se alguém olha sério para você, isso pode significar várias coisas. Mas se você já carrega insegurança, sua mente escolhe a interpretação mais ameaçadora. E cada vez que você faz isso, reforça o circuito do medo. Esse é o ponto central. Foco constante no medo cria uma mente especializada em medo. E uma mente especializada em medo encontra medo em todo lugar. Isso gera uma sensação de que o mundo está contra você. Mas muitas vezes é o seu filtro que está configurado para a ameaça. E aqui está a parte libertadora. Se o foco construiu esse circuito, novo foco pode construir outro. Você não controla tudo o que acontece, mas controla onde repousa sua atenção. E atenção repetida molda experiência subjetiva. Vamos trazer isso para algo prático. Imagine que você começa um projeto novo. Você pode focar na chance de fracassar, ou pode focar na chance de aprender. Ambas são reais, mas a que você observa com intensidade vai determinar seu estado. Se você foca no fracasso, seu corpo tensiona. Se tensiona, sua performance cai. Se a performance cai, você reforça a crença de incapacidade. Ciclo fechado. Mas se você foca no aprendizado, seu corpo relaxa. Se relaxa, sua criatividade aumenta. Se aumenta, suas chances de resultado positivo crescem. Percebe? O efeito observador não muda o mundo magicamente. Ele muda você. E quando você muda, suas respostas mudam. E quando suas respostas mudam, os resultados mudam. Agora vamos falar de ansiedade de forma direta. Quando você acorda, qual é o primeiro tipo de pensamento que costuma observar? Preocupação, pressão, comparação, urgência. Se você começa o dia observando ameaça, seu sistema entra em alerta. E uma vez em alerta, sua percepção fica enviesada. Você começa a ver confirmação do que já está sentindo. Isso se chama viés de confirmação.
Você encontra evidências que sustentam seu estado interno. Então, se você já acorda preocupado, qualquer pequeno problema parece enorme. Mas se você acorda regulado, o mesmo problema parece administrável. A realidade externa não mudou. Seu estado mudou. E estado muda a observação. Agora aqui vem uma pergunta importante. Você observa seus pensamentos ou é arrastado por eles? Porque o verdadeiro poder do efeito observador na vida cotidiana é este. Você pode observar seus próprios padrões. Quando um pensamento surge dizendo, isso vai dar errado, você pode simplesmente acreditar, ou pode observar e dizer, esse é meu circuito antigo tentando assumir o controle. Esse segundo movimento cria espaço. E espaço cria escolha. Sem espaço, você reage. Com espaço, você responde. Ansiedade crônica é reação automática. Consciência ativa é resposta deliberada. Agora imagina o impacto disso ao longo de meses. Se você começa a observar oportunidades em vez de apenas riscos, se começa a observar neutralidade em vez de crítica, se começa a observar aprendizado em vez de fracasso, seu sistema inteiro começa a operar diferente. Seu corpo regula, sua respiração estabiliza, sua mente desacelera. E isso não é negação da realidade, é ampliação da percepção. Porque medo não é a única possibilidade disponível, mas se você só observa medo, ele parece dominante. O efeito observador também funciona na relação com você mesmo. Se você constantemente observa suas falhas, você reforça identidade de inadequação. Se você começa a observar seus avanços, você reforça a identidade de crescimento. E identidade influencia comportamento. Comportamento influencia resultado. Resultado influencia crença. Crença influencia foco. E o ciclo continua. A questão é, qual ciclo você está alimentando? Talvez você tenha passado anos observando tudo o que poderia dar errado. E isso treinou sua mente a ser especialista em risco. Mas especialista em risco não é sinônimo de segurança. Às vezes é sinônimo de paralisia. Porque quando tudo parece perigoso, você evita agir. E evitar agir reforça a sensação de incapacidade. E incapacidade reforça ansiedade. Agora imagine treinar sua mente a observar capacidade, não perfeição. Capacidade. Observar pequenas vitórias, pequenos progressos, pequenas superações. Isso também cria circuito. E circuito repetido vira padrão. E padrão vira identidade. E identidade vira realidade vivida. Você não precisa negar dificuldades. Precisa ampliar sua lente. Talvez existam 10 possibilidades em cada situação, mas você só enxerga 2. E quase sempre, as 2 mais ameaçadoras. Consciência é ampliar o campo de visão. É perguntar, que outra interpretação é possível aqui? O que mais isso poderia significar? Existe uma leitura menos catastrófica? Esse simples exercício começa a enfraquecer circuitos antigos. E cada vez que você escolhe observar de forma mais equilibrada, você reconfigura sua experiência subjetiva. Subjetiva não significa ilusória, significa pessoal. Você não vive o mundo em si, você vive sua percepção do mundo. E percepção é moldável. Agora deixa eu te provocar um pouco. E se a realidade que você chama de difícil demais for, em parte, resultado do filtro que você vem usando? Não como culpa, mas como consciência de participação. Você não é vítima passiva de tudo. Você participa da construção da sua experiência através da observação. E isso é libertador, porque se você participa, você pode ajustar. Você pode começar pequeno. Amanhã, ao acordar, observe o primeiro pensamento. Ele tende ao medo ou à neutralidade. Durante o dia, perceba quantas vezes você assume o pior. Não para se julgar, mas para enxergar o padrão. E quando perceber, crie uma alternativa. Não precisa ser exageradamente positiva. Precisa ser realista e equilibrada. Em vez de, isso vai dar errado, experimente, eu ainda não sei como vai ser. Essa frase abre possibilidade. E possibilidade reduz ansiedade.
Porque a ansiedade vive de certeza negativa. Quando você amplia possibilidades, você reduz rigidez mental. E rigidez é terreno fértil para medo. O efeito observador na sua vida é constante. A pergunta é: você está observando com consciência ou no piloto automático? No próximo episódio vamos falar sobre como o sistema nervoso ansioso interfere na clareza e na capacidade de manifestar direção. Mas antes de sair daqui, guarda isso. Você não enxerga o mundo como ele é. Você enxerga o mundo como você observa. E se você mudar a observação, a experiência começa a mudar junto.